A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, 1h03, mais um Papo com Elas no ar. Quartou, Oli. Quarta-feira de sol já esquentando novamente aqui em São Paulo. Delícia. Tava com saudade dele, o sol. Dia de feira, pastel, sol, quarta-feira, delícia. O dia preferido da semana esse aqui, viu? Bom, a gente já tá no ar, ao vivo, pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. Lá no Twitter é o @Papo com Elas. No Instagram é o @Papo com Elas Oficial, para você acompanhar o nosso perfil. E o YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial, é o nosso canal oficial, como você disse, quanto oficial, né? É muito oficial. É tudo oficial. Então você pode entrar lá no nosso canal, conferir todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia. Tem muita entrevista boa, com muito assunto que vai fazer você rir, chorar, querer mudar o mundo, ficar com raiva das pessoas e levar tudo no peito, não é isso, Li? É isso aí, eu gosto mais daqueles que mudam o mundo, né? Sim, que nós gostamos. A gente gosta mais porque a gente vê que tem solução, que tem muita coisa que a gente Se tem. que é difícil, mas que tem solução e a gente junto consegue fazer isso. É isso aí, hoje é um dia desses, Exatamente. né? Eu vou apresentar daqui a pouquinho a nossa primeira convidada de hoje, vocês já vão saber o que ela aprontou, que foi de muito bom para todo mundo. E quem quiser conhecer mais sobre nós, Oli? O nosso site, o nosso papocomelas.com. Então vai lá, também tem todos os nossos vídeos, bastante coisa, muito conteúdo também, muitos artigos sobre comportamento, saúde, finanças, atividades para fazer em todo o país, não só aqui em São Paulo. Então tem bastante coisa lá no papocomelas.com. Aproveita, assina a nossa newsletter e receba toda segunda-feira de manhãzinha o melhor da semana anterior. Tanto em matérias que são publicadas lá no nosso site, papocomelas.com, como também os vídeos aqui dos programas que a gente apresenta todos os dias, Lu. É isso aí. LinkedIn? LinkedIn também. Você não tem tempo de ver os vídeos? Vai lá no LinkedIn que também tem todas as matérias. No Papo com Elas, a gente também está por lá. Sim, a gente vai dominar o mundo, vocês perceberam, Uma né? rede de cada vez. Uma rede de cada vez, é isso aí, tudo junto e misturado. Bom, hoje eu quero convidar os nossos ouvintes e quem estiver também nos acompanhando pelo Facebook a participar do programa de hoje, que é um assunto muito bacana. Eu não sei se vocês sabem, mas no último dia 11 de outubro, sexta-feira passada, foi celebrado o Dia Internacional da Menina. Nós temos um Dia da Menina, Oli. Exatamente. É isso aí. Foi celebrado o Dia Internacional da Menina, que marca os progressos realizados na promoção dos direitos das meninas e mulheres adolescentes e reconhece a necessidade de se ampliar as estratégias para eliminar as desigualdades de gênero em todo o mundo. Essas desigualdades incluem o acesso e o direito à educação, à nutrição, aos direitos legais e a cuidados médicos, e a proteção contra a discriminação, violência e casamento infantil forçado. O primeiro Dia Internacional da Menina foi celebrado em 2012, e nesse ano muitas ações foram realizadas como forma de conscientização para trazer a igualdade. Uma dessas ações foi o prêmio e workshop Mude o Mundo como uma Menina, patrocinado pelo Banco Original e criado pelo negócio de impacto Força Meninas. O objetivo foi homenagear as 5 brasileiras de 15 a 25 anos que mais se destacaram e inspiraram por sua contribuição em projetos e iniciativas que impactaram a sociedade ao longo do último ano. É isso aí, a gente tem a honra de receber aqui uma dessas 5 brasileiras, a Isabelle Cristina, de 16 anos. Daqui a pouco vai chegar também a Débora de Mari, que é sócia fundadora e presidente da Força Meninas. 16 anos. Eu falei a mesma coisa pra ela, gente. Assim, orgulhosíssima. Eu também. De ter você Nossa. aqui. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom, Isa. Bom, em primeiro lugar, deixa eu te contextualizar aqui para os nossos ouvintes. A Isabelle, ela é do bairro Grajaú, na periferia de São Paulo, e foi a premiada da categoria Líder por criar um projeto Meninas Negras, que tem como objetivo a inclusão digital de jovens afrodescendentes para a maior inserção delas em meios ligados à educação, cultura e no mercado de trabalho. Isabelle, atual funcionária mais nova da multinacional Oracle e jovem transformadora da Ashoka,
iniciou o projeto após voltar de um intercâmbio dos Estados Unidos e perceber que era a única menina negra no grupo. Tem um monte de coisa errada aí já nesse contexto, né, Isa? Sim. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né, Olivia? Obrigada. Como a Olivia falou, enche a gente de orgulho. A gente aqui tem essa missão no nosso programa, o Papo com Elas, de transformar a vida das pessoas que estão nos ouvindo. E não tem nada como trazer um exemplo vivo, Exatamente. né? Que não importa a idade, não importa De onde status, veio. de onde veio. O que importa é para onde vai. Exatamente. Muito bem, Isa. E agora conta, a gente quer saber tudo desse projeto. Conta pra gente como é que você teve essa ideia. Bom, na verdade, o projeto Meninas Negras foi um resultado de tudo que eu vim vivenciando na minha trajetória de vida, né? Eu nasci na periferia e eu tive a sorte de que a minha mãe, como uma mulher negra, ela viu quão difícil é você viver na sociedade que é extremamente racista e preconceituosa. Então, quando eu nasci, ela me preparou para que eu pudesse ter condições de criar o futuro que eu quisesse para mim, que eu pudesse escolher onde eu quisesse estudar, onde eu quisesse trabalhar, o que eu quisesse fazer da minha própria vida. Então, ela me preparou justamente para isso. Tanto que a minha mãe me deu uma base acadêmica muito sólida. Ela começou a me alfabetizar aos 2 anos de idade. Uau! Não, olha, eu já acho incrível a mãe dela ter essa percepção. Mas é difícil. Né? Não sabe Sim, como isso é muito a vida difícil. da mulher aqui no Brasil. E da mulher negra é muito mais Muito mais complicado. difícil. A situação Mas é muito pior. Eu digo assim, dela ter a filha e falar assim, não, peraí que com a minha filha vai ser diferente, não vai Aqui ser não, assim. aqui ela vai ser o Aqui- que ela quiser. Not on my watch, Né? né? Não, A minha vambora. mãe é muito visionária, porque assim, as mulheres Muito. negras no Brasil, elas ocupam os piores indicadores sociais. Exato. Então, pra minha mãe ter esse start de falar, não, eu entendi que isso tá acontecendo comigo, que eu tô sendo afetada, e eu vou mudar isso, eu acho que, na verdade, eu brinco que o projeto Meninas Negras já começou aí. Começou dela, né? Já começou dela, nem 2 começou... anos você sendo Exato. alfabetizada. Poxa vida, Exatamente. veja bem. Qual é o nome da sua mãe, Isa? Regiane. Nossa, Regiane, um beijo pra você. Heroína. Heroína. Realmente. E aí, com essa base, esse acompanhamento dentro de casa, foi fundamental para que eu pudesse ter grandes destaques acadêmicos com o meu desenvolvimento. E aí, isso me trouxe grandes possibilidades. Então, eu consegui bolsas de estudos em colégios assim, particulares, colégios renomados, e que sem esse suporte eu não conseguiria. Porque dentro da bolha da periferia, para você olhar fora da caixa e ter novas perspectivas é muito difícil. E sem orientação fica ainda pior. Então a minha mãe foi a peça fundamental para que eu pudesse ter essa orientação. E a tua mãe teve esse incentivo Eu ia fazer na essa idade pergunta. dela? Então, não teve esse Exato. incentivo e ela percebeu as consequências negativas disso no futuro dela. Então foi justamente, a minha mãe não queria que eu passasse pelas mesmas situações. Então, eu fui, digamos que a primeira integrante do Meninas Negras Nossa, aí. total. Você foi o projeto A piloto cobaia. dele. Exato. Eu brinco que eu sou o ratinho de laboratório do Meninas Negras. Nossa, muito bom. E que ratinho de laboratório. Mas é muito bacana mesmo. A gente vê, né, essas questões que a gente percebe. Nós, como mulheres, a gente sabe o que a gente passa, né? Por isso que tem esse movimento todo hoje que está ganhando tanta voz, tanta força, porque é diferente, é diferenciado o nosso tratamento. E enquanto mãe de meninas, a gente tem uma responsabilidade muito forte, né, Oli? Exatamente. Eu tenho uma menina de 10 anos e sempre tentando mostrar pra ela que ela consegue ser o que ela quiser. Lembro de uma ocasião, eu não sei o que a gente estava conversando, e aí a minha filha me perguntou, mãe, mulher pode ser militar? Aí eu falei, pode. Inclusive, eu tenho uma amiga que foi peacekeeper lá na Costa do Marfim. Cara, Eu falei, legal. Ela trabalhou no projeto da ONU, ela estudou comigo, veio de periferia também, lá no Rio de Janeiro. A gente, assim, eu e ela, nós tínhamos vindo de escolas públicas, a gente tinha estudado em escolas públicas, conseguimos entrar num colégio federal de elite, mas era federal, não era particular, lá no Rio de Janeiro, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, né, o Cefet, lá no Rio de Janeiro. Ela, logo depois do curso, ingressou na Marinha do Brasil, é militar hoje em dia mora em Brasília, mas ela, durante um tempo, ela foi peacekeeper lá na Costa do Marfim. Nossa, que legal. E atuando Pois é. com mulheres e crianças, principalmente em relação à guerra lá na região. E aí, quando a minha filha perguntou, pode ser militar? Eu falei, pode, e pode ser o que quiser. Exato, e assim, é uma questão que eu tava até falando com a Isa antes de começar o programa, é aquilo que te move, né? Você tem aquela paixão que você fala, é isso que eu tenho que fazer, esse é meu propósito. E eu fico impressionada que a mãe da Isa teve essa noção e a Isa despertou nela mesmo, né? Você mesma, né, Isa, percebeu Sim. isso. Então, com
Com 14 anos, ela já decidiu criar esse projeto. E me fala como é que foi o desenvolvimento desse projeto. Bom, justamente com acesso às oportunidades que eu comecei a ter, tanto acadêmicas, assim, de desenvolvimento, de poder estudar em escolas particulares, eu comecei a perceber que eu era a única menina negra em todos esses lugares que eu comecei a frequentar. E aí, uma peça-chave, um momento-chave para a criação do projeto foi quando, aos 13 anos, eu realizei um sonho que eu tinha decidido aos 8 anos que eu faria meu primeiro intercâmbio aos 13 anos. Senhor. Porque Vamos falar de precocidade. É porque eu tinha visto num jornalzinho que tava falando que a melhor idade pra fazer o intercâmbio seria entre 13 e 15 anos. Sim. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, com 13 anos eu vou fazer meu primeiro intercâmbio. Aí ela olhou pra mim e falou... Tipo, estou te informando, mãe. Eu estou te informando. Aí ela falou assim, em 5 anos eu não sei se a gente vai ter renda pra você fazer um intercâmbio, né? Aí eu falei assim, não, eu vou com 13 anos. E aí o tempo foi passando, né? As coisas foram acontecendo. E aí eu participei do processo seletivo com 12 e quando eu embarquei tinha acabado de fazer 13 anos. Meu Deus! Que demais! E aí lá, durante o intercâmbio, de novo, né? Eu era a única menina negra e aí eu comecei a refletir. Falei, nossa, eu tô aqui realizando um sonho que eu objetivei. Por que a minha vizinha não tá aqui também? Por que meninas negras como eu não estão aqui também? Por que elas estão, ao invés de estarem correndo atrás dos sonhos delas, por que elas não estão se motivando a acreditarem que elas podem fazer o que elas quiserem? Porque o que eu mais vejo é que as meninas, principalmente as meninas negras, a gente é muito subestimada pela sociedade em geral. E essa questão da autoestima é muito forte também. Então, você acaba desacreditando no seu potencial e aí você não tem grandes perspectivas, não desenvolve isso. Então, a partir desse momento, eu falei, não posso ficar negligente em relação a isso. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim de, quero mudar o mundo desde pequenininha. Ai, que ótimo. Agradecemos, né? É muito importante isso, porque assim, muitas vezes as meninas, principalmente as meninas negras, elas acreditam naquilo de negativo que as pessoas falam pra elas. Exatamente. Que elas podem, que elas desejam ser, que elas sonham em ser como Sim. você sempre falou que quis. Então elas acreditam naquilo, você não é capaz, você não Exatamente. pode, você não tem condições. Elas sempre dizem a elas o que elas não podem fazer. Exatamente. Ela acaba, por força do redor mesmo, do que tem, elas acabam acreditando naquilo e aí não conseguem progredir. Não tem referência também. Exato. Porque as pessoas te falam isso, aí você assiste a televisão, aí você só vê atrizes nos cargos de empregadas domésticas, aí você vai em qualquer outro lugar. Sim, exatamente. Então, você, além de ter uma fala negativa constante em relação a isso, que se desestimula, além disso, você não tem nenhum tipo de referência. Então, é muito... Eu vejo que a trajetória da menina negra é muito solitária. Sim. Por isso que eu criei o projeto justamente para fazer com que essas meninas olhem fora da caixa, entendam que elas têm potencial e para desenvolvê-las nos parâmetros acadêmicos, profissionais e culturais. Porque eu vejo que não adianta simplesmente preparar para o mercado de trabalho ou também só para a parte de educação. Eu vejo que é um conjunto. Isso. Eu acho que é uma falha que a gente tem no Brasil, alguns projetos sociais querem desenvolver essas pessoas em vulnerabilidade, mas só tem um foco e não adianta, porque é um gap muito grande, é um abismo entre essas bolhas muito grande que não dá simplesmente para ter uma ação que não é tão efetiva, sabe? Então a gente trabalha com esses três parâmetros no projeto Meninas Negras para preparar essas meninas a sonharem grande e darem condições para que elas possam mudar esse ciclo negativo e gerar uma mudança na família, no bairro, gerar um ciclo virtuoso para que a gente possa quebrar essa realidade de desigualdade social, de gênero, de cor. E quando a gente fala disso, nenhuma mudança é pequena. Né? Se você atinge a tua vizinha, você já fez uma grande coisa. Com certeza. Porque é a mesma coisa que a gente tava falando. Você desperta nela a vontade, fala assim, se eu conseguir, a minha outra vizinha também pode, a minha amiga da escola também pode. Sim. E aquilo vai se espalhando como um vírus, né? E é isso que acontece mesmo no projeto. A gente fala que a gente está criando fatores multiplicadores. Então, a gente começou com um grupo de 10 meninas. E aí, essas começaram a conversar com as amigas, e as amigas começaram a propagar, sabe? Então, começou a criar uma rede muito grande. E foi... assim, a divulgação boca a boca foi muito forte nesse sentido, aí depois as pessoas começaram a chegar no projeto pelas redes sociais também. Então, assim, pelo exemplo, eu acho que a melhor forma de a gente multiplicar e ser uma líder, assim, nesse sentido, é mostrar o seu exemplo. Então,
o projeto Meninas Negras começou antes mesmo de eu formalizar um projeto, porque no meu bairro as pessoas ficavam, Isabelle, como que você tá conseguindo fazer isso? Me ensina. Eu também quero conseguir Olha. fazer igual você. Então, iam meninas na minha casa, eu ficava dando aulas de reforço escolar mesmo, Bacana. mentoria, essas coisas. E aí depois que formalizou mesmo o projeto Meninas Negras. Então, essa questão, eu acho que todo mundo precisa ter essa responsabilidade, sabe? De eu vou multiplicar alguma coisa que eu sei, porque sem isso a gente não consegue transformar esse cenário. Uma coisa que você falou da questão das redes sociais, né? Que você Uhum. começou até, estava fora disso, e depois eu acho que, assim, você acha que as redes sociais ajudam a amplificar isso? Porque Ah, sem com as redes certeza. sociais, você acha que o projeto teria... Imagina, Perfeito. não. Até porque a gente é um projeto que nasceu da tecnologia, né? A tecnologia tem mudado completamente a maneira com que projetos de impacto social vêm atuando hoje em dia. Então, a gente usa muito as redes sociais, tanto para atingir novas meninas e também para fazer as nossas ações. Então, a gente tem várias questões com as meninas negras, tanto financeiras, que assim, não é todo mundo que tem dinheiro para ficar se deslocando em São Paulo. Não, a gente não tem muito tempo porque trabalha, E o estuda. deslocamento é difícil, Sim, né? é difícil o deslocamento. Mas são longas ainda. Sim, exatamente. Na periferia são viagens longas, então a gente usa a tecnologia tanto para fazer o processo de desenvolvimento, tanto para atingir novas demandas de pessoas que querem entrar no projeto. Então, eu acho que a gente precisa saber como usar a tecnologia. Acho que esse que é o ponto. A gente sempre fala disso. A tecnologia, ela é uma ferramenta. O Uhum. uso que você dá para ela é que vai determinar se aquilo que você está fazendo vai ter um Impacto impacto positivo ou negativo, né? Sim. Esse ponto de partida teu é muito importante, já que o que está ligado à tecnologia, então vamos espalhar, vamos contaminar outras meninas, Com né? certeza. Muito bem. Bom, a gente já vai pro primeiro intervalo. Olha só. Que rápido, começa a falar, mas a Isa vai ficar aqui, daqui a pouco ela vai contar mais sobre o projeto, vai contar o que acontece lá nessas reuniões com as meninas Uhum. negras e como ela chegou até o prêmio e como esse prêmio todo impactou na vida dela. A nossa segunda convidada já chegou. Depois do intervalo eu apresento ela para vocês também. E a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Nós estamos ao vivo no Facebook. Pode mandar sua pergunta, contar a sua história, mandar beijos pra Isa, pra Débora, pra nós, né, Oli? Exatamente, gostamos. Gostamos. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós todos os dias?
Aquele Muito momento bem. que vai até o último acorde, né? Ele Eric vai- Clapton, ele pode. Aquele momento que a gente tem que esperar. Ele dá o último mizinho, aquelas que não sabem nada de música. Muito bem, estamos de volta a 1h25, papo com elas. Hoje recebendo aqui a Isabelle, que foi uma das ganhadoras do prêmio Mude o Mundo como uma Menina. E agora a nossa segunda convidada conseguiu chegar aqui. Enfrentando o trânsito de São Paulo. Não graças ao trânsito de São Paulo, ela chegou no horário, mas tá aqui. A Graças à Débora Di perseverança Mari. dela, né? É isso Foi aí. Muito gentil da parte dela estar aqui com a gente. A Débora Di Mari, ela é criadora e idealizadora do negócio de impacto Força Meninas. É isso, Débora? É isso. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Eu vou dar aqui rapidinho falar sobre a Débora. Ela pesquisa fatores que limitam o potencial das meninas, liderança e habilidades do século XXI. É também ativista dos direitos das meninas e entusiasta de tecnologia. Em 2016, fundou Força Meninas, um negócio de impacto que capacita meninas para serem líderes do futuro, construindo uma comunidade online e offline para elas e seus pais, que inclui workshops, mão na massa, eventos, conteúdo, pesquisa e capacitação. Com apenas 3 anos, a iniciativa, em parceria com a Uber, engajou mais de 38 mil crianças em 11 estados de norte a sul do Brasil, incentivando-as a ingressarem em carreiras de tecnologia. Muito bom! Parabéns, viu, Débora? Obrigada. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de apoio, né? Tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, para a gente, de fato, gerar transformação social relevante, né? E eu acredito muito também na importância da gente começar a falar com essas meninas cada vez mais cedo. Então, é por isso que os programas do Força Meninas começam a partir dos 6 anos. É muito importante, né? Porque, assim, é aquela coisa, desde pequeno que você mostra para a menina as capacidades que ela tem. E, inclusive, na área de tecnologia, existe um preconceito muito grande em que as meninas não podem estar nessas áreas, nas áreas das ciências. A gente falou até, Uma panela, né? A gente falou que até a entre a década de 50 e 60, as mulheres protagonizavam essas áreas. A gente tinha mulheres na NASA, tem até aquele filme que fala, né, das estrelas, esqueci o nome. Isso, né? Que as mulheres negras fazendo lá todos os cálculos para colocar o homem na Lua. Então, enquanto o homem estava na guerra, as mulheres estavam no background lá fazendo toda a programação nos computadores e pensando. E isso chegou década de 70, final da década de 70 e 80, as mulheres foram meio deixadas de lado e saíram um pouco dessa área de ciência e tecnologia, dando espaço aos homens novamente. Aí acho que vem ainda uma ideia de que a mulher não precisa ter esse espaço, que ela tem outros espaços que ela pode ocupar que não pensaria tanto, vamos pensar assim, não exigiria tanto dela. E não, a gente pode pensar tanto ou mais quanto os meninos em algumas atividades, não é, Débora? Com certeza, eu acho que é um ponto bem importante, né, que a gente tem pesquisas já que mostram que as meninas, a partir dos 6 anos, já começam a questionar a capacidade delas com relação a um menino da mesma idade. Sim. Então, ela, a partir dos símbolos culturais e sociais que ela encontra, né, que estão dentro dos desenhos, dos brinquedos e de tudo que tem ao redor dela, né? A forma como ela é elogiada dentro da família, né? Então a menina é sempre bonita, fofa, querida, princesa. É sempre a aparência dela que é o elogio. Exatamente, né? Sempre esse símbolo da imagem, né? Imagem muito forte. E aí a menina ela acaba crescendo muito pautada nessa questão da imagem e pouco direcionada ao potencial que ela tem de explorar novas coisas, de entender o seu lugar no mundo e às vezes até de ter independência financeira, né? Então a gente acha que a gente acredita muito na importância de desde cedo essa menina ter essa consciência de que ela tem sim potencial para chegar mais longe, né? E depois a gente começar a desconstruir essas questões todas, porque como você disse, a gente há muito tempo atrás as mulheres já estavam nessas áreas, né? O que acontece com a tecnologia em especial é que até então ela não era uma área glamourizada, né? Então quando a gente vê o fenômeno das primeiras empresas de internet, de tecnologia, né? Dos bilionários do Vale do Silício, que é para onde a gente vai com prêmio, etc. A gente vê muito uma questão aí que olha para como isso não era glamourizado antes, era muito mais ligado à área de biblioteconomia e organização, né? Porque quando você olha para programação tem muito de organização. Sim. E depois, quando você vê essa criação dessas empresas de tecnologia, você percebe que esse ambiente, ele sai os signos, né? Ou essa parte do imaginário que tem um pouco,
tem a mulher dentro disso e ela passa a ser totalmente masculinizada. Então, por exemplo, o nerd é sempre um homem, ou o cientista é sempre um homem, né? Então essas meninas, elas crescem sem referência, né? Se eu não posso ver, como é que eu vou ser uma coisa que eu não posso ver, ou que eu desconheço? Como é que eu vou ficar inspirada, né? Espelho de quem, afinal de contas, né? Exatamente. Agora, Isa, vamos falar de como esse projeto Meninas Negras mudou a sua vida e como que você chegou até o prêmio do Mude o Mundo como uma Menina. Bom, além de ajudar meninas, porque o meu intuito sempre foi poder impactar o maior número de pessoas que eu pudesse. E aí, com Meninas Negras, esse meu objetivo foi crescendo cada vez mais. E eu me desenvolvi muito em termos de liderança, aprendi muitas coisas com o desenvolvimento do projeto. E também tive várias portas que se abriram para mim. Então, eu comecei a participar de vários programas voltados para impacto social, para protagonismo juvenil. E então, eu me tornei jovem transformadora da Ashoka, que é uma ONG que tem um programa de jovens transformadores, justamente para incentivar e dar suporte para jovens que, assim como eu, têm outras iniciativas, assim, focados no desenvolvimento social. E aí, eu comecei, por meio da Ashoka, eu comecei a ter várias outras oportunidades. Então, hoje, por exemplo, eu faço parte da criação de uma plataforma que o Facebook, em parceria com uma ONG chamada Kids Rights, criaram, que tem como foco juntar os jovens do mundo inteiro numa plataforma digital. Eles falam que é um estado sem bordas, onde os jovens do mundo inteiro podem ter voz sobre decisões em relação ao nosso futuro. Então, agora a gente lançou esse programa. Na verdade, esse programa foi lançado durante a Conferência do Nobel da Paz, que ocorreu em Mérida no mês passado, e a gente lançou nossa primeira ação, que é um sistema de votação online em relação à mudança climática. E a gente anunciou esse sistema de votação durante a Conferência da ONU de Mudança Climática, que foi o UN Climate Action Summit. E pra mim foi surreal, porque assim, desde pequena, eu sempre tive essa vontade de mudar o mundo, e pra mim, o ápice de todos os objetivos que eu poderia ter seria chegar na ONU. Então assim, pra eu, uma menina negra da periferia, chegar na ONU fazendo uma coisa que eu sempre acreditei, que é mudar o mundo, realmente, mudar o mundo como uma menina. Aos 16 anos. Aos 16 anos. Eu não esperava que acontecesse isso agora. Pra mim foi surreal. E o mais legal é que a minha mãe foi comigo durante todo esse processo. Foi comigo pra Nova York, pra ONU. Então, assim, pra mim foi muito surreal. E não só, eu não tô dizendo isso só no sentido da Isabelle conquistando tudo isso. Eu tô sendo inspiração para muitas outras meninas. Sim. Então, assim, eu vejo que eu sonhando grande, eu tendo acesso a essas oportunidades, eu tô permitindo que outras meninas que são que saem do mesmo ponto de partida que eu, possam olhar para mim e falar, nossa, se a Isa consegue, eu também consigo. É isso. E eu espero que elas consigam até coisas maiores, sabe? Sim, é isso. Então, eu vejo que isso, assim, é sensacional e eu acredito muito que a gente tem que ser muito autêntico e genuíno nas coisas, sabe? Não adianta, quero mudar o mundo e começar a fazer qualquer projeto porque, quero colocar isso no meu currículo. Que alguém tenha a ideia. Exato. Mudar o mundo, mas a ideia não vai sair de mim. Exatamente. Ideia sem ação é ilusão. Exatamente. Tanto que o projeto, a gente, quando começou, foi uma coisa assim, quero começar, foi do coração, então a gente não tinha muita estrutura de nada, a gente foi fazendo, e agora que a gente tá se estruturando e se formalizando, porque realmente a gente foi vendo o impacto, e assim, tem meninas até mesmo de outros estados do Brasil querendo entrar, então assim, a gente não pode não atingir elas também, claro. Sabe? Enquanto eu tava fazendo a pauta ontem, eu entrei numa reportagem que tava falando sobre a Isa, uma reportagem que saiu no R7, e lá tem uma frase que ela falou que eu achei sensacional, que é: sonhar grande ou pequeno dá trabalho. Então vamos sonhar grande, né? É verdade. Nada mais lógico. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Que sonho grande e sonho pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então eu acredito que assim, se a gente sonha médio, a gente pode chegar na metade. Agora, se a gente sonha muito grande, se a gente chegar na metade, já vai ser muito grande. Exato. É o que aconteceu com a ONU, por exemplo. Eu sempre ficava, nossa, quero ir pra ONU, quero ir pra ONU. E aí, sonhei grande, chegou na ONU. Então, assim, eu acho que a somatória de todos esses fatores que me fez chegar na premiação do Força Meninas, que pra mim, assim, é uma grande honra. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, porque pra mim, de novo, tudo isso que tá acontecendo comigo
são coisas ditas muito impossíveis ou improváveis para meninas como eu. Então, eu tô quebrando, assim, vários paradigmas. Só de o fato de eu ser bolsista nos lugares que eu sou bolsista, de eu ter as oportunidades que eu tenho, eu já sou uma quebra de paradigmas. Agora, fazer tudo o que eu venho fazendo e tendo acesso a tudo isso, e agora a premiação do Força Meninas, assim, são várias quebras de estereótipos aí, e eu fico muito feliz por isso. Nós Ótimo, também. Nós também ficamos muito felizes. Eu achei legal e muito importante, aliás, fundamental, eu diria, o que você falou. Você quis mudar o mundo, você sempre teve essa vontade e você fez o que você conseguiu ali na hora. Exato. Sim. Fazer o que eu posso fazer agora? O que eu tenho aqui que dá pra eu fazer? Foi fazer reforço escolar com a vizinha. Sabe? É impressionante. É assim que tem que A começar. gente espera sempre ter uma ideia brilhante, alguma coisa, ou dinheiro para fazer alguma coisa, e não precisa. Não. As Uma- ferramentas a- estão nas nossas mãos. Exatamente. E sabe, Ali, Ali? com pouco que a gente Isso é acha uma coisa pouco. que eu pensava também. É. Eu sempre tive essa percepção quando eu era menor de, eu tenho que esperar ser adulta, eu tenho que esperar ser Exatamente. ministra ou política ou presidente do Brasil para poder fazer alguma coisa para mudar o mundo. Aí eu fui crescendo, eu fui analisando o meu contexto e falei, não, peraí, eu vou ficar esperando até chegar lá, né? Se chegar, né? Mudar É. o mundo, é começar a mudar o teu entorno. Exatamente, E tem aí que mudar o isso seu vai- mundo para mudar o mundo. E assim, o projeto Meninas Negras até hoje, tudo que a gente fez foi assim, zero recursos, zero isso, nada. é. Então assim, a gente tá vendo todo o impacto que a gente tá tendo só com a vontade mesmo. Então, se todo mundo tivesse essa vontade de, sabe, querer contribuir com a sociedade, contribuir com o desenvolvimento, a gente conseguiria grandes resultados, sabe? Muitas vezes a gente fala, olha, tudo que eu preciso é uma oportunidade, só que não percebe que já está vivendo a exato. oportunidade. A gente já já a está oportunidade vivendo tá a na- oportunidade. Então, exato. assim, você fica botando esse empecilho, como você falar, eu vou ter que crescer, virar ministra, Não, você já tá na oportunidade. Exato. Eu acho que agora eu diria que você já tá meio caminho para se tornar ministra. porque, né? Se ela pensou assim, eu vou ter que me tornar ministra, e aos 16 anos ela já fez tudo isso, já foi, exatamente. Muito bom. E agora, quais são seus planos depois da premiação, Isabel? Bom, agora a gente vai pro Vale do Silício, que pra mim, gente, é um sonho É muito sonho, grande. hein? Nossa, até pra mim. É outro sonho. Até pra mim que não sei nada de tecnologia, tô doida pra ir pra lá. Porque, assim, a gente tá passando por um momento que a tecnologia tá tomando todas as esferas Sim, sociais, sim. né? E a gente sempre trabalha isso no projeto Meninas Negras, porque essas populações marginalizadas não estão nem sabendo que a gente tá passando por esse processo. Então, eu sempre trabalho para que essas meninas consigam entender o que tá acontecendo e como que elas se encaixam nesse contexto. Então, mais do que aprender o máximo, assim, sugar tudo que eu puder Sim. dessa experiência, eu quero multiplicar com o maior número de meninas que eu conseguir para que elas também possam, nossa, eu também quero ir pro Vale do Silício, também quero fazer isso. Então, e além disso, eu quero, agora a gente está numa fase de estruturação do projeto para que a gente possa expandir cada vez mais. Então, eu acho que vai ser sensacional porque a gente quer fazer isso com base na tecnologia. Então, tudo é o que eu falo, quando a gente tem um objetivo, um sonho, uma paixão, tudo começa a girar ao seu entorno, sabe? Sim. Então, tudo tá começando a acontecer de uma forma tão, em uma harmonia tão grande. Vai Então, acontecendo que naturalmente, ótimo. exato, né? Uma coisa vai chamando a outra. natural. Bom, a Exatamente. gente vai ter que se despedir da Isa agora nesse bloco, É. que ela vai ter que trabalhar. Isa, eu quero, olha, eu tô emocionada com o teu depoimento. Você Obrigada, me inspirou. gente. Ai, Você obrigada. me inspirou. E assim, eu te desejo muito sucesso, que você realmente continue nesse propósito tão bonito, viu? Parabéns Obrigada. pra você, muito sucesso. E deixa os contatos Claro. do seu projeto do Meninas Negras. A gente tá em todas as redes sociais como Projeto Meninas Negras. Então, só entrar em contato com a gente por lá, no Instagram, Facebook, LinkedIn, então, no Twitter também. E tudo que a gente faz, a gente posta lá. Se quiser entrar em contato, só mandar mensagem. Tem os números do nosso telefone também. Então, só entrar em contato pelas redes sociais. E se também tiverem meninas negras ouvindo aqui, ou se vocês conhecem meninas negras que estão precisando de desenvolvimento, só entrar em contato com a gente que estamos super felizes. O projeto acontece lá no Grajaú? Então, a gente trabalha, como a gente é um projeto digital, a gente também trabalha de forma Online. itinerante. Tá. Então, Ótimo. a gente usa espaços locais das periferias para realizar atividades pontuais. Então, a gente não tem uma sede fixa, a gente vai usando espaços que são cedidos pra gente. Então, a prefeitura cede um espaço, uma escola cede um espaço, a gente vai fazendo
onde são disponibilizados pra gente. Muito bem, então a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com a Débora. Não saia daí, o programa ainda não terminou. Beijo! Where are you now? Where are you now? I'm here. Bom, estamos de volta. A Isa já foi. Muita alegria. Que vibe dentro desse estúdio, legal, né, Oli? muito Muito legal. bom, gente. A gente se inspirou. Ontem mesmo a gente tava falando, né, de como a gente tem que aproveitar esses exemplos para se inspirar, né? Essas meninas tão realizadoras e tão cedo, né, Débora? É verdade, desde que eu comecei o Força Meninas, né, com essa pesquisa, com meninas a partir dos 6 anos, eu descobri que existe um momento muito importante no desenvolvimento dessa menina, que é a transição da infância para a adolescência. Sim. Então, nesse momento é quando a gente tem uma queda de autoestima, né? Então, a autoestima das meninas cai 30% mais comparada com a de um menino na mesma faixa etária. E aí, o que eu notei? Eu notei que algumas meninas passavam por essa etapa e davam continuidade ao que elas queriam fazer, mas a maior parte não. Elas se perdem nessa etapa. Então, a Isa, por exemplo, é um exemplo de uma menina que realmente conseguiu manter esse brilho no olhar, apesar de todas as questões que acontecem nessa transição da infância para a adolescência. Sim. E aí, a partir disso, no Força Meninas, o que eu tenho feito é
pesquisado e tentando entender mais e melhor sobre essas meninas para conseguir trazer para o projeto e para as coisas que a gente entrega esse olhar, né? A importância da estrutura familiar e desse apoio que essas meninas têm na escola. Quando a Isa fala, ela sempre fala muito da mãe dela, né? Muito, a mãe dela, meu Deus. Dessa figura desse cuidador ou Sim. cuidadora, né? Não necessariamente só o pai e a mãe. Eu conheço outras meninas que já foi uma avó ou uma tia, né? Mas dessa figura adulta que de fato acredita nesse potencial, farol, né? Na verdade, para essa pessoa. Exatamente. Né? Pra E essa que entende que existe ali um brilho nos olhos, né? Eu sempre brinco da importância de você incentivar o que faz brilhar os olhos da sua menina, Exato. né? Porque muitas vezes os pais têm alguns medos, né? Então, por exemplo, uma menina que gosta muito de atuar e quer ser uma atriz. Ah, mas eu não sonhei para minha filha que ela fosse uma atriz. Eu gostaria que ela fosse uma médica, uma dentista. E aí, ao invés de eu incentivar essa habilidade na minha filha, que dá uma habilidade de oralidade, de falar em público, etc., de comunicação, né? Que é uma coisa maravilhosa, eu acabo trazendo para ela uma frustração muito cedo, para encaixá-la num padrão que eu entendo que é o melhor para ela, né? Então, a gente fala hoje de uma juventude que eles vão ter mais de 5 carreiras ao longo da vida, né? Então, por que a gente vai limitar desde cedo esse potencial? Por que a gente vai apagar essa luzinha, né, que vibra e que tem vontade? É verdade, a gente tem muitos pais, às vezes, tem aquele pensamento que vieram dos avós, né, dos pais, que tinham aquela ideia de que você teria uma profissão, que você teria ela até o final da sua vida, você se aposentaria com essa profissão. E aí, quando tem alguma coisa que o pai não conhece, até porque é uma profissão nova, que não existia há 2, 3 anos atrás, né, e que vão ter novas profissões surgindo daqui a pouco, que a gente ainda nem sabe quais vão ser, e aí surge aquela dúvida, né? Aquela insegurança. Sabe o que eu lembro, Lu? O meu tio, eu tenho um tio que ele já está com 70 e alguns anos, e isso, na década de 70, ele chegou para o meu avô, que era motorista, né, motorista de ônibus, de caminhão, e disse: pai, eu vou ser analista de sistemas, eu vou mexer com computação. Ele estava fazendo estatística, estava estudando estatística lá no Rio, né, e ele falou: vou mexer com isso, vou mexer com computadores. Aí o meu avô falou: filho, mas isso dá dinheiro? Ele falou: não dá hoje, mas vai dar um dia. E aí ele teve vários, assim, alguns empregos, todos, assim, que ele escolheu sair para ir ganhar mais em outros lugares, né? E aí acabou, assim, se aposentou já, mas nessa área que ele foi um visionário mesmo. Ele começou em um lugar que ainda não era tão comum assim. Então, mas você sabe que essa história, até a Isa contando da mãe dela, por isso que eu acho que eu fiquei tão impressionada com a figura da Regiane, porque a gente fala, né, da mulher, que a gente já tem uma diferenciação. Quando é negra, quando é pobre, isso triplica, né? E às vezes a mãe, a avó, tenta proteger a filha da humilhação que ela passou já, de tudo que ela sofreu nesse sentido. Então, assim, olha, mãe, eu quero trabalhar com tecnologia, minha filha, por favor, não. Mas assim, num sentimento de proteção, não de poda, entendeu? Porque o que ela vê ali é aquela realidade dela, né? E nesse ponto a Regiane foi visionária. Porque ela falou: não, Isa, o negócio é o seguinte, quer? Então, beleza, então vem cá que eu vou te ajudar. Exatamente. Né? Vamos junto, né? É isso aí. Agora, Débora, o Força Meninas começa a capacitar as meninas bem jovens, né? Pelo que eu vi lá no site, a partir dos 6 anos, é isso? Isso, a partir dos 6 anos a gente começa com os workshops imersivos. A gente trabalha muito com uma questão de desenvolvimento das habilidades do século XXI, né? Que a gente fala. Então, o que são as habilidades do século XXI? Na verdade, são habilidades que, de alguma forma, vão demorar muito mais para serem automatizadas, né? Então, por exemplo, o meu pensamento crítico, né? A gente parece simples, mas é profundamente complexo o desenvolvimento do pensamento crítico, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com esse excesso de informação e com essa falta de interpretação, né? Então, quando a gente vê que as pessoas não sabem interpretar textos, né? Elas têm dificuldade em leitura, etc. Exato. Como é que elas vão chegar no nível do pensamento crítico? Então, muitas vezes a gente leva para meninas a partir dos 6 anos essa perspectiva de que elas já têm opinião, que elas podem pensar sobre assuntos, né? Então, por exemplo, nesse evento que a gente fez agora, do Mude o Mundo com uma Menina, a gente tinha uma oficina de lambi-lambi. E o que a gente fez nessa oficina de lambi-lambi? A gente colocou frases de mulheres que mudaram o mundo, fotos de mulheres que mudaram o mundo e uma série de outras coisas, que iam desde, por exemplo,
Por que você tem que tomar cuidado com o uso das redes sociais? E aí essas meninas, elas iam recortando isso e montando a própria percepção delas daquilo tudo que elas estavam aprendendo naquele dia, né? Certo. E elas colavam no mural, né, como um lambi-lambi. Certo. Então, quando eu trago isso, eu quero dizer o seguinte, que tudo que a gente faz no Força Meninas desde cedo é muito pensado para cada faixa etária. Então, hoje a gente trabalha com meninas dos 6 aos 10 anos e dos 11 aos 14. As meninas dos 15 aos 18, a gente trabalha com meninas como a Isa, que são as meninas que a gente fala que são meninas de alto desempenho, né? Porque o que a gente aprendeu ao longo do tempo? Que essas meninas, a partir dos 15 anos, elas são muito importantes para incentivarem as mais novas Exato. naquela passagem crítica que eu contei para vocês. É a coisa da irmã mais velha, né? Daquela imagem, a do referência que elas não exemplo. têm. Exato. Né? Exatamente, é do exemplo, porque, por exemplo, existe, como a Isa disse também, existem muitos programas que querem incentivar as meninas, mas trabalham às vezes com mulheres muito mais velhas. Então, por exemplo, você leva uma menina numa empresa de tecnologia e você coloca para explicar para ela o que é realidade virtual, uma engenheira de software de 35 anos, por exemplo, né? Essa menina, ela até acha legal aquele trabalho, mas ela dificilmente ela vai querer ser como aquela mulher, tá muito longe Ela dela. não se conecta longe. com Ela aquela... não se conecta. Agora, quando ela vê uma menina igual a Isa que fala, nossa, eu já viajei pra Nova York, eu representei, fui na ONU, fui pro México, Fui premiada, vou pro Vale do Silício. conta tudo isso, Nossa. essa menina fala, caramba, eu tô muito perto dela, eu tenho 10 anos, eu tenho 11 anos, ela tem 16, né? Então, é muito mais fácil para ela enxergar que esse caminho tá mais próximo, né? E eu acredito muito que quando a gente cria uma geração que entende desde cedo que ela é agente de mudança, de fato, a gente vai ter mudança na sociedade, na vida adulta. Porque se você só na vida adulta você tiver que aprender que você tem que ter consciência com o meio ambiente, que você tem que ter consciência, Quando você já com- perdeu de você já tempo. perdeu muito tempo. Exato. É muito bacana isso, né? Eu fico impressionada. A gente estava até comentando aqui fora do ar que a gente ouve falar do jovem como protagonista de eventos catastróficos, tragédias, etc. E olha quanta gente jovem fazendo tanta coisa, tanta boa. não é? É que a notícia não vende, né, gente? A notícia não vende. Então a gente tem que trazer isso aqui, esse espaço aqui que a gente tem para falar disso, porque isso inspira. Tenho idade para ser mãe da vó da Isa, praticamente. E tô inspiradíssima. Eu tô Onde? inspiradíssima aqui. Eu tô com vontade de sair daqui e já fazer um monte de coisa. Já, mas, porque isso é bacana ver, né? A proximidade. É isso que você falou, Débora, é tudo. É a proximidade. Você fala, poxa vida. E o que a Isa falou tantas vezes. A pessoa olha pra ela e fala, poxa, ela pode, eu também Exato, posso. Isso é exatamente. demais, é demais. A gente viu a Isa mesmo no nosso último evento, né? Ela foi premiada como a líder, né? Que cada categoria tinha uma habilidade em que é muito difícil você ver uma menina ser chamada por essa habilidade, né? Então a gente tinha, por exemplo, a determinada, né? O que é determinada no dia a dia? É a menina teimosa, né, gente? É. Então é muito mais fácil uma menina teimosa do que uma menina determinada, né? Exato, Quando você quer resolver um problema, ou quando você quer fazer alguma coisa, você quer subir uma montanhinha, né? Você é teimosa e não determinada, né? Exato. Não é cuidadosa, né? Que as mulheres aprendem desde muito cedo, as meninas a serem cuidadosas, né? E todo esse ambiente do perigo, Sim. né? Então, realmente existe um perigo, sim, né? Quando você nasce menina, nasce com você um ambiente muito mais hostil, mas existe também uma forma de reprimir esse desenvolvimento. É isso aí. E, Débora, quais são os planos para ampliar o trabalho que vocês fazem? Então a gente tem trabalhado bastante com parcerias, né, com a iniciativa, principalmente com a iniciativa privada, né? Então muitas empresas hoje já têm um compromisso maior com a igualdade de gênero e esse compromisso tem ajudado a gente a impulsionar e falar com mais gente. No caso do Prêmio Mude o Mundo com uma Menina, a gente recebeu um apoio do Banco Original. Foi a primeira vez que um banco apoiou a nossa iniciativa e pra gente foi uma honra. Mas a gente pretende ampliar também olhando para o digital e para a tecnologia. A gente entende que esse conhecimento todo, ou tudo isso que a gente hoje consegue transmitir para as meninas, não pode ficar isolado Exato. numa cidade ou num estado, né? Então a gente tem trabalhado com diversos projetos, sempre com esse caráter mais lúdico e desconstruindo esse conceito todo. Então, por exemplo, a gente tem uma peça que a gente até apresenta no evento, que conta a história de brasileiras que mudaram o Brasil e o mundo. Então, por exemplo, a gente apresenta para as meninas a Dandara, a Maria da Penha, né, Tarsila do Amaral, e em áreas diversas, porque a gente também não quer estigmatizar de que o seu potencial ele está limitado a uma área de conhecimento. Exato. Né? O seu potencial ele pode ser explorado em diversas áreas de conhecimento. De novo, trazendo aquela perspectiva de que
o que eu não vou automatizar no futuro, né? Que são as habilidades ligadas às artes, são os meus sentimentos, né? É tudo que me faz mais humana, Sim. né? Ou mais humano. Então, a gente trabalha muito com essa perspectiva. Então, de ampliação, olhando para a tecnologia, mas sempre com uma linguagem lúdica, interessante, e que essa menina ou essa criança, né? Essa menina, essa adolescente, essa criança, ela entenda que aquilo é divertido para ela. Então, tudo que a gente faz, vocês podem ver, é muito divertido. Sim. É pensado para desconstruir mesmo esse ambiente da educação tradicional, da carteira sentada, né? A gente trabalha com todo esse ambiente a gente trabalha com que a neurociência traz, né? Então, a gente trabalha com música, a gente trabalha com dança, a gente trabalha com arte, a gente trabalha sim com tecnologia. As meninas construíram um mini circuito e acenderam uma estrelinha no nosso evento, né? Com o nome delas. Então, a gente sempre com esse olhar também para o lúdico, né? Legal. Você falou da questão de botar a tecnologia para ampliar para outras áreas, não ficar só numa cidade, ficar só num lugar. Mas essa ampliação vai ter outros polos também de grupos de meninas e mulheres que vão se unir para fazer esse projeto andar, assim, para juntar as comunidades. Juntar mais mesmo. forças, né? Isso. Então, a gente tem hoje a gente tem hoje um núcleo, né? Um outro núcleo que começou esse ano, que é o núcleo em Recife, Legal, que a gente legal. pretende ampliar na região Nordeste. E a gente está estudando também outros parceiros. Certo. Pra gente é muito importante sempre encontrar parceiros que estejam muito alinhados à nossa essência e ao que a gente Sim. entrega, né? Porque a gente tem sempre esse cuidado todo em tudo que a gente faz. Então, a gente tem a nossa ideia de ampliar presencialmente, ela também vai com a calma de que a gente escolhe os parceiros certos para que isso aconteça da melhor forma, né? Certo. O que a gente faz muito a gente tem ONGs parceiras em outros estados, e essas ONGs parceiras, elas sempre estão com a gente quando a gente está nesses locais fazendo evento. Certo. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem 2 ONGs parceiras em Belo Horizonte. Em Recife, a gente tem esse núcleo que é o pessoal do César School, que aí já não é uma ONG, mas eles trazem ONGs como as aldeias infantis. Legal. Para trabalhar com a gente. Então, a gente vai buscando organizações que já são conceituadas e conhecidas nessas localidades e compõe junto com elas a entrega do nosso trabalho, porque a gente entende também dessa importância de reconhecer o que é local, de aprender com o que é local, né? Então, não é simplesmente chegar com um programa e querer implementar, né? A gente quer entender as localidades, né? E o digital também, para a gente, é uma ferramenta de impactar de outras formas, né? Então, por exemplo, hoje a história das mulheres é invisível, né? Então, como é que a gente pensa na tecnologia para dar visibilidade disso, né? As meninas têm um grave problema de saúde mental hoje. Será que a gente pode ser uma forma de dar um apoio para a questão de saúde mental de meninas, né? Então, a gente tem estudado muito isso. Como é que a gente amplia a nossa atuação sempre com esse olhar de ser essa base que na verdade é uma alavanca, né? Então a gente entende que o Força Meninas é alavanca, então a gente brinca, né? Eu quero que essa experiência que a Isa e que as outras meninas vão ter no Vale do Silício sejam para elas um trampolim ainda maior. É isso aí. Oli, a gente falou da Isa, mas vamos falar aqui as outras 4. A gente fala só categoria, o nome e a idade, porque não vai dar tempo de ler o que cada uma criou aí, mas na categoria criativa do Prêmio Mude o Mundo como uma Menina, está a estudante baiana Ana Luísa Bezerra, de 21 anos. Na categoria pioneira está a gaúcha Mariana Bigolin Groff, de 17 anos. A multimedalista paralímpica Verônica Hipólito, de 23 anos, de São Bernardo do Campo, recebeu o prêmio na categoria determinada. E na categoria visionária está a paranaense Rafaela Debona, de 22 anos. Nossa, tudo jovem, né? que beleza, que legal ver isso. Olha, Débora, a gente tá acabando, tem 1 minuto e meio, eu queria que você falasse. Foi a primeira premiação esse ano? Esse é o primeiro ano da premiação e é o 3º ano do evento Mude o Mundo como uma Menina. Mas vamos ter mais premiações nos outros anos, certo? Vamos. Agora gostamos, né? Todo o apoio para que a gente consiga expandir. E um desafio que eu deixei para as meninas no dia era o seguinte, que eu espero que meninas que estivessem na plateia, ano que vem, possam se inscrever no prêmio. Porque ano que vem a nossa ideia é abrir para inscrições. Legal. Porque a gente quer conhecer ainda mais meninas. Muito Muito bem. legal. Então, olha, estamos terminando, eu quero que você deixe rapidinho os contatos do Força Meninas. Tá ótimo. Força Meninas está no Instagram como @FRmeninas. A gente também está no Facebook como Força Meninas. No Facebook a gente também tem um grupo de mães. Então, você que é mãe que está ouvindo a gente, vai lá para o nosso grupo de mães trocar ideia com a gente também no Facebook. E o nosso site é o www.frmeninas.com.br. Muito bom.
Débora, muito obrigada pela participação, por vir aqui dividir com a gente, compartilhar esse projeto incrível. Até teve um comentário aqui da Priscila, falou: projeto bárbaro, parabéns. E realmente, parabéns, viu? Pelo trabalho que você está fazendo com essas meninas aí desde cedo, né, Oli? É isso aí. A gente está muito feliz de ter você aqui e, assim, vendo que tem muita coisa legal sendo feita e que, assim, é um futuro promissor para essas meninas que talvez se não tivessem esse incentivo, não aconteceria. Elas sozinhas talvez tivessem um pouco mais de dificuldade para seguir adiante. Eu agradeço a oportunidade e deixo mais uma vez a mensagem para os pais, né, que estão ouvindo a gente, as mães, de não deixarem apagar esse brilho nos olhos das suas meninas, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença no futuro delas, para elas crescerem saudável e alcançarem todo o seu potencial. Nem todo mundo vai querer chegar na lua, mas que a gente chegue onde a gente quiser com muita felicidade. Eu acho que esse é o desafio. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta com Papo com Elas às 13 horas. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui pelo Facebook, que nos ouviu pelo aplicativo, nos acompanhou pelo Dial também. Um beijo e até amanhã. Fomos, Oli? Até amanhã. Alô, Zona Sul. A Prefeitura de São Paulo informa. Conheça os serviços da sua região. Toda semana, os Centros de Apoio ao Trabalho